vocês enquanto pesquisadora, né? Que é um dos grandes desafios, né? Então, eu peço que todos, neste momento, desliguem, né? E deixem os seus áudios inativos, né? Fechem o microfone, né? Para a gente poder iniciar, então, esta segunda atividade do segundo simpósio de pesquisa em saúde. Eu gostaria de me apresentar, eu sou a Karen Cardoso, sou diretora adjunta da Escola de Saúde Pública e coordenadora do Comitê Gestor da Política de Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, que é o proponente deste evento. Então, estamos muito felizes de trazer uma pessoa que cuida dessa questão, desta equipe, né, que cuida da parte ética da secretaria, né, e que está sediado aqui na Escola de Saúde Pública. Falando um pouquinho sobre a Sara ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência em saúde da família e comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição e especialização em psicologia e reeducação do comportamento alimentar. É mestre em saúde da criança e do adolescente pela URGS e atua como especialista em saúde, nutricionista, na residência integrada em saúde da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, né? E também como tutora de campo na ênfase de saúde mental coletiva e como tutora e docente do núcleo de nutrição na ênfase de atenção básica, né? Tem experiência na área de nutrição e atua principalmente nos temas relacionados à saúde coletiva. Então, esta é a nossa coordenadora do Comitê de Ética na Pesquisa em Saúde, né? Muito prazer em te receber nesse espaço, até porque o Comitê de Ética é um dos apoiadores deste evento. Nós temos aqui um triângulo, né, que é a divisão de pesquisa da Escola de Saúde Pública, que executa, né, junto com a sua equipe, né, onde a gente nos bastidores procura fazer as coisas acontecer, por isso que nós estamos agora com mais de 100 pessoas nesta sala, conforme o número de inscritos que vão entrando, né? E o Comitê de Ética é um grande apoiador deste evento, e o Comitê Gestor da Política de Pesquisa, que é o proponente deste evento, pensando em sempre subsidiar e apoiar os pesquisadores. Então, Sara, estás com a palavra, é um prazer estar contigo aqui. Bom dia, obrigada, Karen, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre o Comitê de Ética. Vejo que tem muitos residentes aqui nessa sala. Eu atuo, como a Karen falou, além do comitê na residência desde 2015, e acho que é super importante essa aproximação, né, da residência com o comitê, até porque os trabalhos de conclusão muitas vezes passam pela apreciação ética. Então, que bom a gente poder conversar por aqui mais uma vez, e bem-vindos todos que são pesquisadores, que são colegas servidores, ou que são público externo, bem-vindos, é um prazer. Eu vou começar a compartilhar minha apresentação. Eu acho que tem colegas membros aqui nessa sala, colegas membros do comitê, então fiquem à vontade para complementar a apresentação, para trazer outras questões. Eu fui membro do Comitê de Ética de 2017 até 2019, depois me afastei, e no final de 2020, início de 21, que eu voltei para a coordenação do comitê. Então, na coordenação do comitê, a minha trajetória ainda é recente, e eu convido, então, todos que quiserem se manifestar ali no chat, colocar perguntas, enfim, porque a abordagem de hoje ela é bem ampla, né? A gente vai falar desde as questões do sistema SEP-CONEP, a questão da apreciação ética,
e ainda a Plataforma Brasil, que é uma das questões que com frequência geram dúvidas, né? Porque nem todas as pessoas têm familiaridade e ela não é uma plataforma muito intuitiva, não é muito fácil. Então, a gente vai fazer uma abordagem bastante ampla, mas eu gostaria de aproveitar para deixar aberto para outras questões, outras perguntas que talvez eu não traga, mas que sejam dúvidas. Então, agora é um momento da gente colocar isso como questão, e aí, ao final, a gente pode ler as perguntas, enfim, e ir discutindo. Vocês enxergam a apresentação, né? Só Sim, me indicam, sim, tá, que eu não enxergo vocês. Obrigada. tudo ok. Vamos lá, então. Aspectos éticos de pesquisa com os seres humanos e a Plataforma Brasil. Como eu comentei, então, a gente vai falar desde o sistema SAP-CONEP, brevemente, né, da criação dele. A gente vai falar dos aspectos éticos e das principais resoluções que nos norteiam, que norteiam a apreciação ética, a formulação dos pareceres. A gente vai falar um pouquinho sobre como que é a tramitação dos projetos, como que ela acontece, como que o comitê funciona internamente. E, por fim, eu vou apresentar alguns prints da Plataforma Brasil para comentar questões importantes e que, com frequência, são dúvidas dos pesquisadores. Bom, em relação ao sistema CEP-CONEP, eu vou abordar o início, né, a criação dos comitês aqui no Brasil, mas a gente pode trazer como exemplos pensar a questão da ética em pesquisa, da bioética, né, começou há algum tempo, em função de barbáries que já aconteceram, né, que foram denominadas pesquisas, né, em nome dessa produção de conhecimento, que na verdade foram experimentos que desrespeitaram o ser humano por completo, né? A gente pode ter como exemplos experimentos feitos na Segunda Guerra, que depois no julgamento desses crimes de guerra gerou o Código de Nuremberg, que é um dos primeiros documentos, né, que trata a questão de respeito aos participantes, e ali que traz a questão da necessidade de o participante de pesquisa consentir em participar, né? Então, desde isso, né, começa por ali. Mas outros casos foram acontecendo, outros estudos que desrespeitaram o ser humano foram acontecendo. Outro exemplo é o estudo de Tuskegee com homens portadores de sífilis que não sabiam que tinham a doença, não foram informados, e o objetivo do estudo era acompanhar a evolução da doença. Mas em um determinado momento, o tratamento para sífilis foi descoberto. E as pessoas que participavam desse estudo foram privadas de acesso a esse tratamento porque elas não sabiam que elas tinham a doença, e os pesquisadores que tinham ciência e sabiam da possibilidade de tratá-las a partir de um determinado momento, não interromperam o estudo, seguiram com o estudo, privando as pessoas de tratamento, e isso não é muito antigo, isso é da década de 70. Então, muitas coisas aconteceram que levou à criação né, das apreciações éticas, das normas, das diretrizes e da apreciação ética das pesquisas. Tá? Então, aqui no Brasil, a partir da Constituição de 88, o Conselho Nacional de Saúde determinou que as instituições de saúde que tinham pesquisa, né, que são instituições tradicionais de pesquisa, deveriam ter um comitê de ética, tá? Mas cada uma com o seu comitê. Em 1996, foi publicada a Resolução 196, que instituiu a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e organizou um sistema, tá? O sistema CEP-CONEP. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela é uma das comissões do Conselho Nacional de Saúde. Então, a questão da proteção aos direitos dos participantes de pesquisa, ela nasce dentro do controle social, né? Ela nasce a partir do Conselho Nacional de Saúde.
E, a partir, então, de 1996, se definiu que as pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação desse sistema CEP-CONEP, que é corresponsável por garantir a proteção dos participantes. Nessa época, em 96, é claro que não existia a Plataforma Brasil, tá? Todos os processos eram feitos de outras formas. A Plataforma Brasil, que é a ferramenta que a gente utiliza hoje para encaminhar os projetos, para receber os retornos, ela iniciou em 2012, então ela é bem mais recente. A CONEP, então, ela é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, como eu comentei, e ela analisa projetos de áreas temáticas especiais. Tá? É da apreciação da CONEP alguns temas específicos relacionados à genética humana, relacionados à pesquisa com população indígena, estudos com financiamento ou coordenação internacionais, enfim, determinados estudos são analisados pela CONEP, que hoje em dia já está descentralizando, ela está credenciando alguns comitês para fazerem essa análise que até agora só é feita pela CONEP. Então, alguns comitês no país serão credenciados para fazer essa avaliação de alguns estudos que às vezes são mais complexos, maiores, enfim. E os comitês de ética e pesquisa são as instâncias regionais que estão dispostas em todo o território e são a porta de entrada para os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. Então, eu trago aqui a definição do Comitê de Ética, que está posta na Resolução 466 de 2012. Eles são colegiados interdisciplinares, independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Então, o olhar do Comitê de Ética é o de proteção dos participantes de pesquisa. Dentre os membros do Comitê de Ética, é obrigatório que exista pelo menos 2 membros representantes de participantes de pesquisa. E conforme o grupo de membros vai aumentando, mais representantes de participantes de pesquisa fazem parte do grupo. Eles são indicados pelo controle social, são indicados pelo Conselho de Saúde ou por outras associações, organizações que descritas, né, numa resolução específica, indicam esses representantes e eles têm esse olhar, né, como participante da pesquisa, né, especialmente relacionado ao TCLE, à abordagem do participante, enfim. Bom, aqui eu trago, essa é uma informação do site da CONEP, que é atualizado frequentemente. Hoje a gente tem 864 comitês de ética no Brasil, no Rio Grande do Sul são 60. E aí eu vou falar um pouquinho do nosso comitê. O nosso comitê foi criado em 2001, e ele é a referência para pesquisas que envolvem a Secretaria Estadual de Saúde como proponente, participante ou coparticipante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então o Comitê de Ética, o nome é Comitê de Ética da Escola de Saúde Pública. Entretanto, nós somos referência não só para a ESP, mas para todos os departamentos, enfim, estruturas da Secretaria Estadual de Saúde, exceto o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que tem um comitê de ética próprio e que faz a apreciação dos estudos que ocorrem lá dentro do hospital. Então, nós somos referência tanto para aqueles estudos que são feitos, que são institucionais, né, são desenvolvidos, propostos por servidores da SES. Somos referência também para aqueles estudos que têm diversos centros pelo país e nós somos um dos centros, né, que é o caso de sermos participantes ou coparticipantes. Quando, por exemplo, uma instituição de ensino é a proponente de uma pesquisa, que pode ser um mestrado, um doutorado, enfim, uma outra pesquisa, que solicita dados ou
de alguma forma envolve a Secretaria Estadual de Saúde. Então, não é uma pesquisa nossa, mas nos envolve, então é necessária apreciação ética pelo Comitê de Ética da ESP. Nós temos uma estrutura própria, isso é obrigatório, nós termos um espaço. A nossa estrutura é aqui na ESP, no andar térreo, e nós somos um suporte permanente, então, para alunos, residentes, pesquisadores, né, que podem nos acessar presencialmente ou pelo nosso e-mail e telefone, e nós realizamos reuniões quinzenais. Então, esse colegiado, né, esse grupo de pessoas se reúne quinzenalmente, os relatores fazem a leitura prévia dos seus projetos, né, dos projetos que receberam, a gente discute nessa reunião quinzenal, e em seguida a gente faz a revisão e emite esse parecer. Por termos reuniões quinzenais, o nosso processo de apreciação acaba sendo um pouco mais ágil do que talvez algumas outras instituições que têm reuniões mais espaçadas. Isso dá uma certa dinâmica mais ágil para o nosso trabalho. Tá? Então, agora a gente entra um pouco na questão dos aspectos éticos, né, de uma pesquisa, o que eu preciso considerar, o que eu preciso pensar em relação à proteção dos participantes quando eu vou planejar um estudo, vou escrever um projeto, e quais as principais resoluções que nos norteiam. Então, aqui estão as três principais. A Resolução 466 de 2012 substitui a 196, que foi aquela primeira, né, que criou o sistema CONEP. Ela aborda as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes de pesquisa, comunidade e o Estado. Depois, em 2016, foi publicada a Resolução número 510, que trata das normas aplicáveis às ciências humanas e sociais. Vocês vão perceber, inclusive na Plataforma Brasil, que muitas questões são pensadas, agora menos, né? Anos atrás isso era um pouco mais... isso acontecia mais, agora a tendência é que aconteça um pouco menos, mas o sistema é pensado especialmente para os estudos clínicos, né? Para os estudos biomédicos. Então, e a Resolução 466, ela é voltada mais, né, para esse tipo de estudo. E aí foi necessário, então, a Resolução 510, que aborda os estudos das ciências humanas e sociais. Na Plataforma Brasil, vocês vão ver que tem várias caixinhas, né, vários espaços de preenchimento, que são espaços de preenchimento obrigatório, mas eles não são aplicáveis a todo tipo de pesquisa, né? Uma pesquisa das ciências humanas e sociais, muitas vezes não se aplicam questões que são obrigatórias na plataforma para esse tipo de pesquisa. Então, a gente vai tendo que ir ajustando ali a nossa submissão, porque o sistema foi planejado dessa forma. Em princípio, vai haver uma mudança importante na apreciação ética, no fluxo desse sistema. Imagino eu que muita coisa vai mudar na Plataforma Brasil, mas a gente não sabe ainda, isso está em vias de finalização, mas a gente não sabe ainda quando que vai acontecer. Então, é possível que em breve muitas mudanças aconteçam e talvez essas questões das diferenças entre delineamentos de pesquisa seja minimizada, assim, né? Que todas as pesquisas sejam mais acolhidas, vamos dizer assim, né? Pela plataforma, pelo sistema. E eu trago também a Resolução 580 de 2018, que fala das especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o SUS, né? As nossas pesquisas, na sua imensa maioria, são desenvolvidas no Sistema Único de Saúde, então a gente precisa estar atento também a essa resolução. E aí eu vou trazer um pouco do que está posto nessas resoluções e do que é necessário considerar
quando a gente vai pensar um projeto, uma ideia de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa. Então, a ética em pesquisa implica em, primeiro, respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, de poder consentir em participar ou não de uma forma livre. Né? Estar fundamentado em fatos científicos, ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio, e buscar sempre que prevaleçam os benefícios esperados em relação aos riscos. Essas questões precisam sempre ser observadas quando vai se pensar em uma abordagem com os seres humanos. É necessário obter o consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa e ou do seu representante legal. Existem estudos que possibilitam a dispensa do termo de consentimento, mas é necessário daí uma justificativa, né, da impossibilidade de obtenção do consentimento dos participantes. Existe possibilidade também de obtenção de um consentimento pós-informado, mas são todas situações mais específicas. É preciso prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem, a não estigmatização dos participantes, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas ou das comunidades. Então, quando a gente for falar mais à frente dos riscos da pesquisa, a gente vai abordar mais um pouco, aprofundar um pouco essa questão. A pesquisa ela deve ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Então, são delicados os estudos que envolvem crianças, são delicados os estudos que envolvem pessoas que não estão em condições de responder, né, de consentir por alguma doença, por pessoas que estão privadas de liberdade, enfim. Se o desenho da pesquisa permite escolher, né, se é um desenho de pesquisa em que é possível fazer com pessoas que têm uma autonomia plena, é isso que eu vou escolher e não vou desenvolver esse estudo com pessoas que tenham alguma questão em relação a consentir e estar ciente do que está acontecendo. Respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades. E aí tem toda uma discussão, né? E especialmente a Resolução 510 abre várias possibilidades em relação a algumas coisas que na 466 podem parecer um pouco mais rígidas, considerando o contexto, né, ou a comunidade em que esse estudo vai ser desenvolvido. Então, é uma abordagem que precisa ser pensada e planejada considerando cada contexto. É necessário assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios resultantes dessa pesquisa, tá? Os estudos que a gente avalia, isso não claro que sempre tem benefícios, né? Mas existem estudos, por exemplo, que avaliam novas terapias, novos medicamentos, novos procedimentos, e quando esses procedimentos se comprovam mais eficazes do que os que existem na assistência, enfim, os pesquisadores ou patrocinador, enfim, devem garantir o acesso dos participantes de pesquisa a essa tecnologia desenvolvida, né? Até, inclusive, existe projetos de lei, eu acho, enfim, que busca mudar essas regras, né, de ter acesso por um determinado tempo e depois não ter mais, enfim. Mas hoje, os participantes de pesquisa têm direito a acessar tecnologias que tenham sido comprovadamente eficazes, mesmo depois que o estudo terminou. É necessário utilizar o material e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista. Então, eu tive autorização para acessar um banco para fazer um determinado projeto, eu só posso utilizar para aquele, eu não posso criar um novo projeto e utilizar
uma informação que não é minha para um novo projeto sem autorização para aquele. Tá? Dentre outras questões, tá? Eu trouxe aqui alguns dos principais pontos que são trazidos na 466, mas são várias as questões que precisam ser pensadas. Bom, e aí quando eu vou construir o meu projeto, eu vou escrever o meu projeto, uma das sessões que são mais importantes, em especial para apreciação ética, é a metodologia. A metodologia precisa estar muito clara, ela precisa estar bastante detalhada. Às vezes a gente tem todo um roteiro, um fluxo na nossa cabeça, né? Que isso vai funcionar assim, aí vai lá e faz. E a gente não escreve, a gente escreve de uma forma mais ampla. E aí, para quem lê, não fica claro e a gente só consegue realizar a apreciação ética quando a gente entende todo o processo que vai acontecer. Senão a gente não consegue dar um parecer, né? Emitir um parecer se a gente não entende quais que são os procedimentos envolvidos naquela pesquisa. Alguém quer colocar alguma questão? Eu vi ali, eu ouvi alguma coisa de áudio, mas eu não enxergo vocês. Se alguém quiser colocar alguma questão, pode falar, tá? Bom, o que precisa ter, então, aqui na metodologia? De que forma que os participantes vão ser abordados? Como que eu vou chegar neles? Como é que eu vou saber quem são as pessoas, né, que eu vou abordar? Alguém vai me dar um acesso? Enfim, como que eu vou obter o seu contato? Vai ser por telefone? Como é que eu vou conseguir o telefone, o e-mail? Como é que eu vou chegar nas pessoas, tá? Quanto tempo as pessoas vão gastar para participar da pesquisa com aquilo que eu estou propondo, se é uma entrevista, se é um questionário, se é um grupo focal, se é uma outra atividade? Em que local esses procedimentos vão ser realizados? Né? Eu já sei, eu vou combinar com a pessoa na hora, quais são as minhas possibilidades, enfim, tudo precisa estar descrito em detalhes. Se for um estudo utilizando o banco de dados secundários, como que eu vou realizar o acesso à informação desses prontuários? Né? Quem que vai me ceder um login? Né? O login de quem? Ou então eu vou receber um banco de dados, um arquivo com as informações, né? Um banco de dados pronto. Esse banco de dados vai ter identificação das pessoas ou ele vai ser anonimizado? Onde as informações vão ser registradas? Elas vão ser registradas num hardware ou elas vão estar na nuvem? Então, vai ter senha para acessar esse computador ou não? Para acessar esse software, enfim. Todos os detalhes. E aí a gente entra na questão dos riscos e benefícios. Depois de detalhar tudo na metodologia, eu vou para a questão, geralmente, né, a próxima sessão são das considerações éticas de um projeto. E aí eu preciso pensar sobre os riscos e benefícios da pesquisa. O risco da pesquisa é a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser humano em qualquer etapa da pesquisa ou dela decorrente. E toda pesquisa com os seres humanos envolve risco em tipos ou gradações variados. Isso está posto no item 5 da Resolução 466, e aí no artigo 21 da Resolução 510, existe a gradação do risco, como mínimo, baixo, moderado ou elevado. Então, isso é super importante, porque por vezes a gente lê projetos que trazem redações do tipo: essa pesquisa, por não envolver contato físico, ou por não envolver uma intervenção física, ela não tem riscos. Não, toda pesquisa com seres humanos envolve risco, mesmo
que o pesquisador não tenha contato nenhum com o participante. E aí eu preciso pensar quais que são os riscos envolvidos nessa pesquisa. A gradação, nesses 4 níveis, né, não existem critérios para definir o que é mínimo, o que é baixo, o que é moderado, o que é elevado. Essa é uma definição, uma proposição do pesquisador. O pesquisador vai pensar sobre o que ele está propondo e ele vai considerar que isso seja um risco mínimo, ou então uma exposição baixa, uma exposição moderada, enfim. E ele vai colocar isso no projeto. O comitê de ética também, pensando sobre a proposta, pode concordar ou pode sugerir uma revisão dessa gradação do risco. E, evidentemente, quanto mais alto o risco, né, mais cuidados são necessários. Como é que eu penso sobre os riscos? Então, eu vou imaginar o pior cenário para dimensionar o risco da pesquisa. Se tudo der errado, o que vai acontecer? Qual que é o pior contexto para o desenvolvimento da minha pesquisa? Então, eu vou imaginar tudo de ruim que pode acontecer e eu vou considerar essas coisas como os riscos. Então, vou definir lá os meus riscos, os riscos da execução da minha pesquisa são esses. Ok. O que eu posso fazer para minimizar esses riscos? Ou para evitar que eles possam acontecer, né? Então, eu vou criar estratégias de proteção a serem utilizadas para minimizar ou evitar esses riscos. Para todos eles, eu vou pensar o que, enquanto pesquisador, eu posso fazer para minimizar os riscos. E aí eu vou pensar nas ações a serem tomadas diante dos riscos eventuais. Pode acontecer que eu tenha alguma estratégia, por exemplo, tá? Eu vou fazer um estudo e eu vou entrevistar usuários de uma unidade, de uma determinada unidade de saúde, e o meu tema é tal, e talvez esse tema mobilize sentimentos de algumas pessoas a ponto delas necessitarem de algum suporte depois dessa pesquisa. Pode acontecer, né? Porque um tema que para mim é uma coisa tranquila de responder, para uma outra pessoa que vivenciou alguma situação difícil relacionada àquele tema, pode ser muito ruim falar sobre isso e pode ter consequências, né, em relação a falar sobre isso, né, a mexer naquele assunto para uma pessoa que está sensível àquele tema. Então, eu preciso ter, por exemplo, uma pactuação com um profissional ou com um serviço que possa fazer uma escuta, que possa fornecer um atendimento, por exemplo, para algum participante da minha pesquisa que possa vir a necessitar. Talvez não precise, né? Mas eu preciso organizar todas essas estratégias antes de executar o estudo. Então, eu vou fazer toda a organização prévia. Se eu precisar lançar mão, eu já está pronto. Se eu não precisar lançar mão, perfeito, tudo certo. E eu preciso também prever procedimentos para garantir o anonimato, a privacidade e a confidencialidade, quando isso for possível. Nem sempre é possível garantir o anonimato, existem situações que não é possível, e ok, né? Não é possível, mas a pessoa precisa estar ciente lá no TCLE de que não é possível. Por exemplo, eu ocupo um cargo público e eu sou uma pessoa conhecida. E o estudo propõe entrevistar o sujeito que ocupa esse cargo. Ora, as pessoas sabem quem é, sabem o nome. Então, não tem como, mesmo que o pesquisador não diga o meu nome, as pessoas que forem ler o estudo vão saber que fui eu que respondi. Logo, no TCLE é preciso estar declarado que não é possível garantir o anonimato, embora o pesquisador não divulgue o nome, e a pessoa vai responder, por exemplo, uma entrevista, ciente desse contexto, dessa situação, e ela vai se colocar da forma que ela quiser, esclarecida de que ela pode ser identificada. Questões de privacidade e confidencialidade são importantes também em todos os estudos, em especial aqueles que utilizam bancos de dados também.
e o participante de pesquisa que vier a sofrer algum tipo de dano resultante da participação que foi previsto ou que não foi previsto no registro do consentimento livre e esclarecido, ele tem direito à assistência e tem direito a buscar indenização por vias judiciais. A questão dos riscos, eles devem ser apresentados da mesma forma em todos os documentos, tá? Porque isso é uma declaração de responsabilidade dos pesquisadores. E talvez vocês já saibam, mas a gente vai entrar nisso mais à frente, são pelo menos em 3 momentos que a gente fala de riscos em documentos diferentes, então isso precisa ter uma coerência, né, no protocolo de pesquisa. Em relação aos benefícios, o que são benefícios? São contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E os benefícios, por óbvio, devem ser maiores do que os riscos. É muito comum os benefícios serem indiretos. Eu vou fazer uma pesquisa que, por exemplo, não vai trazer nenhum benefício direto àquelas pessoas que se envolveram e participaram da minha pesquisa, mas ela pode trazer contribuições em relação à produção de conhecimento, enfim, no âmbito teórico, e isso também é benefício, tá? Isso também pode ser posto como benefício. Então, existem os benefícios diretos, né, envolvidos diretamente com aquelas pessoas que participaram desse estudo, e os indiretos, que são para a sociedade. E aí, em relação ao consentimento, tá? A gente a gente usa muitas vezes como sinônimo consentimento e o TCLE, tá? Então, só para deixar claro, o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ele é um documento escrito, né? Ele é um termo onde geralmente a pessoa assina que ela consente em participar da pesquisa. Entretanto, o consentimento ele é mais amplo, ele é um processo, né? O termo, o documento faz parte desse processo, mas o consentimento não se restringe a esse documento. E aí a 510 traz essa definição. O processo de consentimento e assentimento, livre e esclarecido, envolve o estabelecimento de relação de confiança entre o pesquisador e o participante, continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante. Então, esse processo envolve a comunicação, a obtenção do consentimento e o registro dele, que pode ser através de uma assinatura ou também de outras formas, tá? Então, é importante que fique claro que o consentimento não é entregar um papel na frente de uma pessoa e pedir para que ela assine, né? Ele é uma coisa muito mais ampla, né? De como que vai abordar as pessoas, em que momento, em que condições, de se colocar aberto para as perguntas, para as dúvidas que essa pessoa tiver, se ela quiser, depois de receber as informações sobre um estudo, se ela quiser, ela pode conversar com uma outra pessoa, né? Ela pode discutir sobre isso, tirar as dúvidas contigo ou com outra pessoa. Enfim, ele é todo um processo até chegar à obtenção do consentimento e registrar ele de alguma forma, que é bem mais complexo do que entregar um papel. O consentimento, ele se refere à anuência do participante de pesquisa ou do seu representante legal, né, livre de simulação, fraude, erro e tal, mas ele é de uma pessoa que tem autonomia para responder, né? Quando a pessoa é, por exemplo, menor de idade, ou ela não tem autonomia para responder, pode ser aplicado o assentimento livre esclarecido, que é a anuência da criança, adolescente ou indivíduo impedido de forma temporária ou não de consentir, na medida da sua compreensão e respeitadas as suas singularidades. Então, assim, vou fazer uma pesquisa com adolescentes. Eu preciso do consentimento dos representantes legais desse adolescente e eu devo também perguntar para o adolescente, né? Porque um adolescente já tem condições de
de pensar sobre isso, né? Sobre o desejo dele de participar ou não. Então, posso criar um documento, por exemplo, posso criar alguma forma de me comunicar com o adolescente e questioná-lo. E aí ele vai aceitar ou não vai aceitar. Se ele não quiser participar, obviamente ele não participa, mesmo que o seu representante legal tenha autorizado, tá? Então, é necessário que os dois consintam em participar. Esse processo de comunicação, então, ele pode ser feito por expressão oral, escrita, língua de sinais ou qualquer outra forma que se mostre adequada. Deve ser uma conversa espontânea, ou de uma maneira espontânea, clara, objetiva. A pessoa precisa ter a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas, dispor do tempo que for necessário. E o pesquisador precisa ter um bom senso de buscar um momento, uma condição e um local adequado, né? E assegurar o espaço para a pessoa se expressar. E se ela não quiser participar, não há problema nenhum. Em relação à obtenção do consentimento, é preciso ter cuidado com aqueles indivíduos que, embora plenamente capazes, estejam expostos a uma relação de autoridade ou de dependência, porque ali existe uma limitação de autonomia. Por exemplo, um professor que vai desenvolver uma pesquisa e os participantes da pesquisa são seus alunos, ou o chefe que vai desenvolver uma pesquisa e os participantes da pesquisa são os trabalhadores que são subordinados a eles, vamos dizer assim, né? Eu preciso ter muito cuidado na obtenção desse consentimento, porque talvez eu não possa responder aquilo que eu realmente gostaria, né? Porque eu estou nessa relação de autoridade. Como eu já comentei, deve haver uma justificativa de escolha para crianças, adolescentes e pessoas em situação de diminuição de capacidade de decisão, né? Se o estudo só pode ser desenvolvido com esse público, mas se eu puder escolher desenvolver com outras pessoas que tenham autonomia, é isso que eu devo fazer. E o registro, então? O termo de consentimento é um registro, ele é um registro escrito do consentimento. Mas pode ser também, esse registro pode ser feito de outras formas. Por exemplo, uma gravação, uma imagem, ou outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes. E a dispensa desse registro deve ser justificada ao comitê de ética por parte do pesquisador, e isso vai ser analisado. Aqui eu trago alguns itens que são obrigatórios de aparecer no termo, mas também no processo de comunicação do consentimento, né? Porque pode ser que não exista termo em alguma situação, mas a comunicação do consentimento precisa apresentar a justificativa, os objetivos e os procedimentos daquela pesquisa. É necessário explicar os riscos e benefícios e também dizer quais são aquelas estratégias que o pesquisador planejou para serem empregadas no caso dos riscos ocorrerem, esclarecer sobre forma de acompanhamento e assistência ao final da pesquisa que os participantes têm direito. É preciso garantir a plena liberdade ao participante de se recusar a participar ou retirar o seu consentimento em qualquer momento da pesquisa. Isso é importante, né? Ele pode desistir em qualquer momento, exceto, por exemplo, em uma situação em que, vamos supor que existe um preenchimento, né? A proposta é um preenchimento de um questionário online e esse questionário não é identificável. O pesquisador não sabe quem respondeu e quem não respondeu. Se o participante quiser retirar, por exemplo, a sua resposta, ele não consegue, porque o pesquisador não sabe qual é a resposta daquele determinado indivíduo que agora não quer mais participar. Então, é importante que esteja descrito no TCLE, olha, depois que as respostas forem enviadas, elas não podem ser associadas a quem respondeu. Logo, o pesquisador não vai poder retirar essa resposta, tá? Então, tudo precisa estar claro no registro do consentimento. Garantia de manutenção do sigilo e privacidade, a explicitação da garantia de ressarcimento
e como serão cobertas as despesas tidas pelos participantes e delas decorrentes. Então, o pesquisador não pode pagar para alguma pessoa participar da pesquisa, mas ele deve ressarcir despesas que o participante venha a ter para participar. Se eu vou precisar me deslocar de cidade, se eu vou precisar passar o dia num outro lugar que não é a minha casa, eu vou precisar almoçar, por exemplo, e essas coisas o pesquisador precisa se comprometer em ressarcir, que é diferente de pagar para participar. A participação é sempre voluntária. E a garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Bom, todos esses itens já estão num modelo que o Comitê de Ética da ESP propõe, e aí cada pesquisador vai moldar, né, esse TCLE conforme a sua pesquisa, mas um modelo com todos os itens, para não esquecer nada, já está posto lá no nosso site, tá? Além disso, precisa explicar o que é um comitê, brevemente, o que é um comitê de ética, precisa ter o telefone, o contato e o endereço do comitê de ética que está prestando a pesquisa, precisa ter contato do pesquisador. Então, todos esses itens já estão ali no modelo. Quem for fazer um projeto pode partir desse modelo, que já vai facilitar muito a vida. E uma outra questão que surgiu principalmente a partir da pandemia, né? São as orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. A Conep emitiu uma nota, não é uma nota, é uma carta circular, se não me engano foi em 2021, que ela aponta algumas questões que são importantes dessas pesquisas em ambiente virtual, que aumentaram muito, né, pelas questões do distanciamento necessário pela pandemia. Então, caberá ao pesquisador destacar, além dos riscos e benefícios relacionados com a participação na pesquisa, aqueles riscos característicos do ambiente virtual, meios eletrônicos, atividades não presenciais, em função das limitações das tecnologias utilizadas. Adicionalmente, devem ser informadas as limitações dos pesquisadores para assegurar a total confidencialidade e potencial risco da sua violação. Por quê? Porque a plataforma, o sistema, o software que o pesquisador vai utilizar, muitas vezes os dados que estão no sistema não estão sob gerência, né, total daquele pesquisador. Pode ocorrer alguma violação, alguma exposição de dados que é desse meio virtual, que não foi causado pelo pesquisador. Então, ele precisa também considerar essas possibilidades. Quando vai se fazer um convite, por exemplo, para participar de uma pesquisa, seja por e-mail ou por alguma outra forma, é necessário que o convite seja feito para apenas um destinatário, né? Um remetente e um destinatário. Eu não vou fazer um convite de pesquisa para os servidores da ESP e colocar todos os servidores, o endereço de todos os servidores no e-mail. Não, eu vou colocar a cópia oculta, ou então eu vou mandar individualmente, tá? É preciso enfatizar a importância da guarda do registro do consentimento. Bom, eu vou fazer uma entrevista online, ou eu vou fazer um questionário online, ou eu não vou ter contato, não vou ter contato com o participante de pesquisa. Ele vai responder o questionário no momento que ele quiser e eu só encaminhei o questionário. O TCLE precisa estar apresentado, né? O participante precisa ter acesso ao TCLE antes de iniciar as respostas, e ele precisa ter disponibilizado ali um botão ou alguma outra forma que ele possa baixar esse TCLE e guardar no seu celular, no seu computador, imprimir, enfim, fazer o que ele quiser. Mesmo que ele não precise assinar, ele precisa guardar, porque é ali que é como se fosse um contrato, né? É ali que estão todas as informações, é ali que está o telefone do pesquisador, é ali que está o telefone do comitê de ética. Então, ele precisa guardar isso com ele. O participante pode optar por não responder alguma questão. Por exemplo, eu tenho um questionário online e eu posso definir quais são as respostas obrigatórias e as respostas opcionais, né? Então, a pessoa tem direito a não responder alguma coisa. E se eu colocar todas como, né? Se eu colocar como obrigatória, a pessoa não quiser responder, ela não responde. Só que aí, claro, ela vai deixar de participar da pesquisa, porque ela não vai conseguir avançar, né? Então, eu preciso pensar bem
se realmente eu preciso colocar as respostas obrigatórias, porque a pessoa não precisa responder se ela não quiser, né? O que mais? Não manter registros em qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou nuvem, né? Então, isso é uma questão que precisa ter muito cuidado, né? De manter os registros em algum local que seja seguro, mas que tenha um risco de exposição menor, né? Às vezes, por exemplo, às vezes tem ambiente compartilhado, né? Tem pastas compartilhadas, mas várias pessoas têm acesso às pastas. Mesmo que eu coloque ela dentro de uma pasta com o meu nome, ela está exposta se eu estou em um ambiente compartilhado, um ambiente virtual compartilhado. Então, isso é um cuidado necessário. E quando a manipulação dos dados lá terminou, eu não preciso ter isso em nuvem, mas eu vou baixar, eu vou guardar numa forma que seja menos exposta. Quando a gente fala de dados secundários, uma questão que é importante, inclusive com a LGPD, isso se reforçou, e com agora com a criação, agora não, né, mas com o trabalho do Comitê Gestor de Pesquisa, é importante que quando se solicita dados, banco de dados a uma instituição, o pesquisador pode ou deve solicitar um banco de dados anonimizado, ou seja, sem a identificação das pessoas, com um código, mas sem a identificação. Ou mesmo pseudo-anonimizado, que é quando não tem a identificação, por exemplo, na planilha principal, mas a identificação está numa secundária e eu posso, se for necessário, identificar a pessoa. Mas, se possível, anonimizado. E as instituições também precisam pensar e trabalhar sobre isso, né? Quais são as estratégias que eu posso utilizar para fornecer bancos de dados anonimizados aos pesquisadores. Quem vai usar bancos de dados precisa assinar um termo de compromisso de utilização de dados, né? Que vai tratar da questão da confidencialidade, da privacidade, né? O pesquisador se compromete com algumas questões. E, por fim, em relação a dados secundários, quando se fala de prontuários, é um assunto bastante delicado, que sempre gera muita discussão no comitê. O prontuário, ele é de propriedade do usuário, paciente, enfim. Ele não é da instituição, ele está sob guarda da instituição, mas ele é de uma pessoa. Então, quando eu vou acessar prontuários, em princípio, eu devo sim solicitar o consentimento do dono do prontuário para olhar o prontuário dele. Existem casos, existem situações em que se torna inviável solicitar o consentimento a cada um dos proprietários dos prontuários. Então, o pesquisador pode elencar as justificativas e o Comitê de Ética vai apreciar, tá? Mas, em princípio, quando é possível, né, se eu estou num serviço em que eu tenho contato com essas pessoas frequentemente, não é viável que eu solicite autorização a essas pessoas para utilizar dados do seu prontuário, e é isso que eu devo fazer. Aqui eu trago só um modelinho do termo de compromisso de utilização de dados, que está lá no nosso site também, em relação à anuência institucional. O que é isso? Quando eu vou fazer um estudo numa instituição, envolvendo uma instituição de alguma forma, ela precisa autorizar, né, que esse estudo aconteça. Essa autorização é prévia à apreciação ética, então é antes da apreciação ética. Cada instituição tem um fluxo, uma forma para obtenção do termo de anuência, tá? Então, cada pesquisador precisa ver, né, onde vai desenvolver essa pesquisa, como que faz para obter a anuência institucional. Aqui na CES, existe o portal da pesquisa na CES, que é um portal nesse site, saude.rs.gov.br, onde o pesquisador vai se cadastrar, vai fazer um login e vai postar ali os seus documentos, né, elencados ali, o site tem todas as orientações, vai postar os seus documentos, vai postar o projeto, e esse projeto vai ser apreciado pelo Comitê Gestor da Política de Pesquisa, e o TAI vai ser
emitido também a partir desse portal, tá? Então, é preciso considerar esse tempo também nos cronogramas de pesquisa, né? O tempo para obtenção do TAI, que vai variar porque os fluxos de cada instituição são diferentes. Tramitação dos projetos. Eu vou me acelerar um pouquinho para a gente poder ter tempo também de perguntas, porque eu já estou falando há um tempão, né? Então, para a tramitação dos projetos, um guia aqui que pode ser bem importante para quem conhece pouco da plataforma é o manual de usuário pesquisador. É um manual que está disponível no site da plataforma, um PDF que pode ser baixado e a pessoa pode consultar ali as suas dúvidas para esclarecer na hora da submissão. Como é que funciona a tramitação do projeto, tá? Eu vou lá na plataforma Brasil, eu coloco o meu submeto o meu protocolo, né? Quando a gente fala daquele conjunto de documentos, a gente fala do protocolo de pesquisa. Quem faz essa submissão é o pesquisador responsável. Quem é o pesquisador responsável? Na ESP, o pesquisador responsável na ESP, na residência, o pesquisador responsável é o orientador. Em diversas instituições de ensino, o pesquisador responsável é o orientador, tá? Existem algumas poucas em que o próprio, né, quando é o caso de uma pós-graduação, que é o próprio estudante que coloca, tá? Mas geralmente é o pesquisador responsável, é o orientador. E como é que eu coloco lá, eu submeto o projeto, como é que ele vem parar aqui na ESP ou não, né? Através da vinculação institucional. Essa vinculação que vai direcionar ao CEP. Ou seja, eu sou pesquisador da ESP, então lá no meu cadastro na plataforma, eu preciso colocar a ESP como uma das minhas instituições de vínculo. Eu posso ter várias, eu posso ter diversos vínculos, posso ter com a ESP, com a URGS, com uma prefeitura, enfim. Posso ter diversos vínculos, e aí, conforme o projeto que eu estou submetendo, eu escolho o vínculo. Ah, esse projeto é da ESP, então sou eu, pesquisadora da ESP, que tá propondo, tá? Então, ele vem ou por isso, ou então ele vem quando a gente coloca lá o CNPJ da CES ou de algum serviço da CES como participante ou coparticipante. Por exemplo, eu estou fazendo um mestrado e eu vou utilizar banco de dados sei lá, do Sistema de Informação de Mortalidade, da CES. Então, eu preciso colocar a CES como coparticipante da pesquisa lá no meu cadastro. E aí, o meu projeto vai ser apreciado pela minha instituição, que é a minha instituição de ensino, e depois ele vem aqui para a CES para ser apreciado aqui, tá? Esse tipo de vinculação que define os caminhos por onde vai tramitar o projeto. A primeira etapa é a análise documental. A análise documental é feita pela Secretaria da ESP e ela olha se existe cronograma, orçamento, se existe folha de rosto. Folha de rosto é um documento gerado pela própria plataforma e que é assinado pelo responsável institucional daquele lugar que está propondo a pesquisa. Se tem TCLE ou dispensa de TCLE, ou então uma explicação sobre o processo de consentimento. Se está tudo preenchido ali no formulário de informações básicas, né, que é as páginas ali da plataforma que depois vão gerar um documento PDF para quem está apreciando. E se tem os demais documentos, TCUD, o TAIF. E aí pode ser realizada a aceitação, né, a validação documental, então o projeto entra para o comitê, ou então pode ter uma pendência documental. Não é pendência da apreciação ética, é pendência dos documentos nesse primeiro momento, tá? Ah, faltou o orçamento, não tem orçamento nesse projeto. Ah, então volta, pesquisador bota o orçamento, manda de novo, daí a secretaria vai aceitar, tá? O comitê de ética tem 7 dias para fazer a validação documental. E ele tem até 30 dias para emitir o primeiro parecer, depois que o projeto foi validado nos documentos. Tá? A gente tem uma média um pouco menor de tempo, em torno de 20 dias para a emissão do primeiro parecer. Até a aprovação é um tempo que varia, né? Porque também depende de quanto tempo que o pesquisador leva para responder no caso de dependências. Mas para a emissão do parecer, a nossa média é de 20 e pouquinhos dias.
Bom, o projeto entrou no comitê, então a gente da Secretaria de Coordenação distribui todos os projetos que a gente tem para os relatores, né, que são os membros do colegiado. Os relatores analisam os seus projetos que foram indicados, né, para si na plataforma, tudo através da plataforma. Quando chega o dia da reunião, cada relator faz a leitura do parecer que escreveu sobre aquele projeto e a gente faz a discussão ali no grupo. Às vezes tem mudanças, né? O relator imaginava que ia ter um determinado encaminhamento, mas surgiram dúvidas, discussões, questionamentos e o caminho muda. Então, o que define a emissão do parecer é a discussão do colegiado. E aí, depois desse colegiado, então, a coordenação do comitê revisa os pareceres e emite, né? Emite para o pesquisador ter acesso. As datas das nossas reuniões também constam no site. Então, é possível acompanhar. E tantos dias, acho que são 10 dias ou 12, antes de uma reunião, a gente encerra, né, a recepção de projetos para aquela data. A gente distribui, os pareceristas, os relatores têm um tempo para leitura, né, para ler e emitir e fazer o seu parecer. E aí, alguns dias depois da data da reunião, a gente a gente libera os pareceres prontos, tá? O parecer consubstanciado do CEP, então, tem esses itens, né, que eu coloco aqui, que são explicações sobre o projeto. E aí, lá no final, vai ter as conclusões ou pendências e lista de inadequações, né? Então, é importante fazer a leitura de todos os itens, porque, por vezes, a explicação sobre uma pendência, ela está posta ao longo do texto do parecer, tá? Então, é importante fazer a leitura do parecer por completo, e no caso especialmente no caso de ter pendência, né? Porque a explicação provavelmente mais completa, provavelmente está ao longo do texto. E aí a deliberação ética pode ser por aprovado, com pendência, que são os mais comuns, né? Aprovado ou com pendência, ou não aprovado, no caso de um projeto que tenha um problema ético tão grande que ele não pode ser desenvolvido. E outros casos que são menos comuns, né? De pesquisas que não seguiram. Quais são as pendências mais comuns? Certamente relacionadas aos riscos. Qual o risco? Qual a gradação do risco? Qual a estratégia do pesquisador para minimizar esse risco? Também, TCLE, falta de itens importantes, linguagem adequada. O TCLE precisa ter uma linguagem destinada ao seu público. Se eu estou falando com pessoas que têm uma escolaridade alta, eu posso usar uma linguagem. Se são pessoas que têm uma baixa escolaridade, têm mais dificuldade de comunicação, eu vou ter que usar outra linguagem. Se eu estou falando com um adolescente, eu vou falar de uma forma. Se eu estou falando com um idoso, eu vou falar de outra forma. Então, essa linguagem precisa ser adaptada. Precisa ter paginação no TCLE, precisa ter uns detalhes que, se a pessoa utilizar o modelo do Comitê de Ética, algumas coisas já se resolvem. Discrepância de informações entre os documentos também é um item importante, né? As informações precisam estar coerentes. E cronograma desatualizado também é uma questão frequente. O pesquisador, então, tem 30 dias para responder às pendências. Ele constrói uma carta, né, um documento, que é a carta de resposta às pendências. Ele elenca ali todas as pendências, a gente sempre numera elas. Então, pega elas lá, copia e cola elas numeradas e coloca as respostas abaixo. Se o pesquisador fizer qualquer alteração no projeto detalhado, no formulário de informações básicas, no TCLE, enfim, em outros documentos, sempre que fizer as alterações, tem que grifar as alterações. Eu inseri um texto lá no TCLE e no projeto detalhado. Então vou pintar de amarelo, vou pintar de outra cor, vou botar em negrito, para que o parecerista consiga identificar com facilidade. E tem outras situações, emendas, por exemplo. Emendas são feitas quando o projeto já está aprovado, mas, por exemplo, vai precisar de um tempo maior de coleta de dados do que eu estava prevendo, ou então eu esqueci de colocar que Porto Alegre é co-participante da minha pesquisa, e aí não foi para o Comitê de Porto Alegre, ou, enfim, outras questões que não alteram de forma substancial o projeto,
mas que precisam ser apreciadas de novo, tá? No caso, sempre de projetos aprovados. E o relatório de pesquisa, depois de 6 meses de passada a aprovação do projeto, o pesquisador deve encaminhar um relatório de pesquisa ao Comitê de Ética através de uma notificação. Esse relatório pode ser parcial, quando o projeto não acabou ainda, ou ele é um relatório final, né? A pesquisa terminou, então eu encaminho um relatório final. O modelo do relatório também está no site do Comitê de Ética. Travou aqui, tá pensando a minha parte. Só me dei um minutinho. Foi. Agora não dou mais, eu acho. Tá, aqui eu só ia mostrar, então, o site da ESP, tá? Entra na ESP, entra em serviços, e o primeiro item ali é Comitê de Ética. Ali estão os dados de reuniões, os documentos, enfim. Plataforma Brasil, tá? Essa é a cara da Plataforma Brasil, se vocês não a conhecem. O site está ali embaixo, ele não entra direto, a gente entra no site do Conselho Nacional de Saúde e daí entra na plataforma, tá? Aqui eu tenho espaço de login e senha para me cadastrar. Se eu nunca fiz login, eu preciso cadastrar meus dados, né? Para fazer esse primeiro cadastramento. Eu vou mostrar só algumas coisas aqui, tá? Que eu acho que são importantes. Deseja vincular alguma instituição de pesquisa? Aqui que eu vinculo o projeto a algum lugar, tá? Então, aqui eu posso buscar instituições e eu posso selecionar instituições, tá? Aqui eu tô falando do meu cadastro, tá? Quando eu vou me cadastrar lá na plataforma, ou mesmo que eu já esteja cadastrada, mas eu agora estou numa instituição diferente, eu vou lá em alterar meus dados e eu adiciono instituições. No meu caso, isso aqui é o meu perfil, tá? Eu só tenho a ESP como instituições, mas, por exemplo, se eu for estudar numa instituição de ensino, eu posso ter um outro vínculo, tá? Posso ter diversos. E aí, conforme a submissão de cada projeto, eu vou escolher o vínculo que é o adequado, tá? Isso eu mostrei lá nos meus dados, tá? No meu vínculo. Aqui, na aba pesquisador, é que eu vou iniciar uma nova submissão. Como é que eu começo um projeto de pesquisa? Eu vou aqui em nova submissão, clico aqui e vai começar a abrir a página para eu colocar as informações. Lembrando que o pesquisador responsável é o orientador. Então, nos casos por exemplo, né, dos residentes que estão aqui, o orientador deve iniciar a submissão no login dele. Ele clica aqui em nova submissão, mas em seguida ele consegue inserir pessoas na sua equipe de pesquisa e as pessoas que foram inseridas conseguem editar toda a submissão. Tá? Então, podem dar seguimento, que é importante também, porque é importante saber mexer na plataforma. Então, é importante que que o orientador possa compartilhar a submissão com o orientando para também aprender aqui a utilizar a plataforma. Quando a gente clica lá em nova submissão, começa aqui o preenchimento, tá? São 6 abas, tá? Do 1 ao 6, e eu vou preenchendo e vou indo à frente, tá? Outra questão importante. Aqui é o que eu comentei agora, de adicionar assistente, tá? Então, o orientador, o pesquisador responsável inicia a submissão e ele pode delegar autorização de preenchimento para outras pessoas que já devem estar cadastradas na plataforma Brasil. Então, eu posso inserir, por exemplo, um profissional residente aqui e ele passa a ter acesso a toda a submissão junto com o orientador. Aqui é a instituição proponente. Quando a gente fez o vínculo lá no cadastro, é aqui que vai aparecer, ó. Esse aqui é o meu perfil, então eu só tenho a Escola de Saúde Pública como instituição, então é a única opção aqui de instituição proponente, tá? Se eu tivesse outros, eu abriria aqui essa flechinha e teria mais possibilidades. Aqui que eu defino o vínculo. Ou então aqui,
tá? Se o estudo é multicêntrico, eu posso incluir um centro participante, que não é muito comum para as pesquisas de residência ou pesquisas de mestrado, doutorado. É mais comum em pesquisas maiores. Ou eu posso colocar aqui uma instituição coparticipante. Por exemplo, eu vou fazer um estudo numa unidade lá na Vigilância em Saúde do município de Porto Alegre. O Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre também precisa apreciar, porque eu estou fazendo dentro de uma instituição de Porto Alegre. Então, eu vou aqui adicionar coparticipante e vou colocar o CNPJ de Porto Alegre aqui, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. O nome do responsável é sempre o nome do pesquisador. E aí, quando for aprovado no comitê da ESP, vai automaticamente para o comitê de Porto Alegre, tá? Isso é um exemplo só, pode ser de outras instituições. E a ESP é sempre proponente no caso de pesquisas na residência, tá? E aqui é a última página, tá? Só para mostrar para vocês. Aqui é a folha de rosto. Quando eu chegar lá no item 5, não é a última página, estou mentindo. Aqui é o item 5. Eu vou imprimir a folha de rosto. O responsável institucional vai assinar. Eu vou digitalizar e anexo ela aqui. Se eu não fizer isso, não vai à frente, tá? Ela não avança. E aqui eu vou colocar todos os documentos que são pertinentes. Então, eu posso colocar o projeto de pesquisa, eu posso colocar o TCLE, eu posso colocar cronograma, orçamento, TAI, DCUD, enfim, todos os documentos que forem necessários, eu posso fazer upload aqui dos documentos. E aí eu consigo finalizar minha submissão, vai vir aqui para o Comitê de Ética da AES. Gente, obrigada. Fica aberto agora esses 20 minutos para a gente conversar sobre dúvidas, questões, colegas do comitê, se estiverem aí também e quiserem dar um oi. É isso. Sara, que maravilha, viu? Eu vou dizer pessoalmente aqui que a gente, enquanto pesquisador, e eu me incluo nisso porque eu sou doutoranda e recentemente tive aprovação do meu projeto, passei por todo esse processo e foram pelo menos três versões que a gente teve que atender as solicitações ou justificar, né, para o pessoal do Comitê de Ética por que algo precisava ser feito ou precisava ser mantido. Então, é um grande desafio. A Plataforma Brasil, ela precisa, né, ela tem algumas questões que precisam, de fato, avançar para ficar mais fácil, né? Mas realmente é muito importante conhecer esses pequenos detalhes, porque estes pequenos detalhes podem auxiliar o pesquisador a atender com mais agilidade, com mais assertividade as pendências que um comitê de ética aponta, né? Então, a coisa bem detalhada. Nós tivemos algumas perguntas no decorrer da tua fala, uma sobre a dificuldade de aprovação de projetos que envolvam droga-adição, se eles são mais difíceis, né, para serem aprovados. Uma outra dúvida é lá no início, deixa eu só buscar aqui do chat. Uma outra dúvidazinha aqui apareceu logo lá no início, só um pouquinho. É a respeito do ofício circular número 2 de 2021, se ele ainda está em vigor. E a última pergunta que eu estou vendo aqui é sobre a ordem dos processos, né? Se primeiro o processo passa pela Plataforma Brasil e depois vai automaticamente para o Comitê de Ética da ESP, tá? Ok. Então, assim, projetos que tenham como temática drogadição. Eu acho que a questão é que o tema de
uso de drogas ilícitas, por exemplo, assim como outros temas, é um tema delicado, né? É um tema que pode levar a uma exposição, pode levar a questões delicadas em relação ao tráfico, enfim, ele é um assunto que precisa ter uma sensibilidade ali no planejamento de como que ele vai ser desenvolvido, né? Então, eu não acho que ele seja mais difícil de ser aprovado, ele é mais difícil de ser estruturado, respeitando todas as questões que podem acontecer, né, ao longo do desenvolvimento. Então, é um tema que precisa pensar muito nas possibilidades, precisa planejar bem as estratégias, enfim, ele precisa ser bem elaborado, né? Mas se ele, ao final dessa elaboração, preserva, protege os usuários, né? Preserva o direito dos usuários, dos usuários não, dos participantes de pesquisa, ele pode ser desenvolvido, né? Não é uma questão de como que ele foi construído, né? Tendo essas informações, é isso que eu consigo dizer. Não sei se tem alguma outra coisa específica relacionada a ele. Em relação à carta circular, se for a carta circular número 1, que é essa que trata das pesquisas envolvendo, que são desenvolvidas em ambiente virtual, sim. Inclusive, a gente fez uma atividade no início de maio, falando sobre pesquisas online. A gente utilizou para nos embasar muito dessa carta circular. Se for outra, eu não sei de cabeça os números, tá? Porque são muitas. Se for a 1, sim. E a última questão é em relação à autorização institucional, se vem automaticamente para o CEP. Não, são coisas diferentes, se eu entendi bem a pergunta. A autorização institucional é uma etapa e ela se refere à instituição. A instituição aceita ou não aceita que aquela pesquisa seja desenvolvida no âmbito né, da sua instituição. Isso, Então, tem uma questão ali da pergunta da Nayara. Qual foi a pergunta da Nayara que eu não estou achando? Nós tínhamos 3 perguntas, uma da questão da drogadição. Ah, tá. No caso do projeto após aprovado no CEP, observar a necessidade de ampliar a amostra e meio da coleta, como proceder. Isso é bem interessante, que é a questão da emenda, né, ao projeto. Tá, eu vou terminar de falar sobre o anterior e aí depois a gente fala então da emenda. Em relação à autorização institucional, isso é uma coisa, e aí, porque o TAI, esse termo de anuência, ele é um dos documentos necessários para a apreciação ética. Então, eu vou ter esse documento, depois eu vou reunir todos os meus documentos, eu vou submeter tudo na plataforma, eu vou colocar tudo ali na plataforma, eu vou fazer as vinculações certas, e aí quando eu mandar o enviar ali, clicar no enviar, enviar submissão, ele chega para gente ou para quem for, né, a instituição vinculada, e a gente vai fazer a apreciação. Se existem outros comitês que devem apreciar, depois que for aprovado na ESP ou no primeiro comitê, ele vai para os próximos. Se for coparticipante, ele vai automaticamente, que é o mais comum. Se for participante, né, quando são um estudo multicêntrico, que não é tão comum assim, vai pro pesquisador daquele centro para ele editar e depois vai para outros comitês, tá? Espero que eu tenha respondido. Se não respondi, coloquem de novo ele pergunta no chat. Sim, a Joyce está perguntando. Primeiro enviamos ao Comitê de Ética, então da ESP, depois, na segunda etapa, submetemos à Plataforma Brasil? A Joyce está perguntando. Joyce, a Plataforma Brasil é o sistema do Comitê de Ética, tá? Projeto chegar no Comitê de Ética, a gente todos utilizamos a Plataforma Brasil, o pesquisador e o comitê. Então, quando tu submete na plataforma, tu coloca o teu projeto na plataforma, a plataforma distribui para o comitê de ética adequado, né? Conforme o vínculo que o pesquisador colocou ali. Então, não são coisas separadas.
A Plataforma Brasil é a ferramenta que o sistema CEP-CONEP utiliza para receber os projetos e para emitir os pareceres, tá? Lembrando, né, Sara, que quando o pesquisador ele precisa se utilizar de qualquer estrutura da Secretaria Estadual de Saúde, né, seja acesso a banco de dados, seja acesso a servidores, seja acesso a qualquer, né, questão que envolva a Secretaria Estadual de Saúde, né, a primeira porta de entrada é o portal da pesquisa, o POP, né, /CSRS, onde o projeto vai passar por um processo para a obtenção do termo de anuência institucional. Então, essa é a primeira etapa. Caso não necessite de nenhum dado da CES, né, aí realmente é só Plataforma Brasil. Caso contrário, é primeiramente no POP, que nem você mostraste aí para o pessoal, na sequência da obtenção do TAI, aí segue, né, com a submissão na Plataforma Brasil e do CEP da Secretaria, seja o CEP da CES, seja o CEP do São Pedro. Né? São os dois CEPs que nós temos na Secretaria. Então, isso é bem importante, porque às vezes o pesquisador ele quer os dados da secretaria, que faz parte do seu projeto, então é importante conhecer o ciclo, né, que deve ser observado, o fluxo que atende a portaria 334 de 2019. E agora, respondendo a outra questão, Karen, em relação à emenda, tá? Eu tive a pesquisa aprovada, mas no decorrer da pesquisa eu percebi, por exemplo, que eu preciso ampliar o número de participantes, ou então veio a pandemia, eu não consegui desenvolver no tempo que estava previsto, eu precisei ampliar meu cronograma. Como é que eu faço? Eu vou fazer uma emenda. O que é uma emenda? Eu vou entrar lá na plataforma, no meu login, vai aparecer o projeto que está aprovado, eu vou entrar nesse projeto e aí à direita vão aparecer vários ícones, tá? Vários botões. Um dos botões vai ser criar emenda e outro botão vai ser criar notificação. Então, nesse caso, eu vou criar uma emenda, eu vou clicar ali e daí vai abrir para editar. Editar tudo aquilo que eu já escrevi, tá? Então, eu vou editar aquelas caixinhas ali da plataforma, eu vou editar no projeto e onde mais for necessário, grifando, tá? Sempre que eu mexo num documento, depois de pendência ou depois de aprovado, eu preciso grifar. E eu escrevo também, preciso escrever lá no formulário da plataforma, mas eu posso também enviar um documento, enviar um Word, descrevendo por que eu estou fazendo essa emenda. Eu estou fazendo essa emenda porque eu percebi lá em certa altura que eu precisava alterar tal coisa e tal. E vai enviar, vai submeter. O comitê de ética vai apreciar de novo, tá? Vai ser uma nova apreciação, vai entrar na reunião e a gente vai avaliar se tem alguma mudança em relação aos aspectos éticos ou se não há nenhuma alteração, enfim. A gente vai emitir um parecer com a emenda aprovada ou com a emenda pendente, enfim. É como se fosse uma nova, vai ter um novo parecer, uma nova apreciação, tá? Isso é importante para todas as alterações que foram feitas em relação àquilo que foi aprovado, tá? O que foi aprovado é o que tem que ser feito. Se eu não vou fazer assim, eu vou submeter a emenda para ter a aprovação do Comitê de Ética em relação às mudanças, tá? Então é isso. Mais questões, gente? E enquanto, se alguém quiser se colocar ali no chat ou perguntar pelo microfone também, enquanto isso, eu gostaria de dizer que o Comitê de Ética funciona aqui na escola, né? Então, vocês podem, se precisarem vir presencialmente, a gente está aqui no térreo da ESP, vocês podem contatar por e-mail, vocês podem ligar, vocês podem me contatar, né? Como eu tenho essa interlocução com os TCRs, com a residência, se forem residentes, podem me contatar também através da residência.
porque é super importante a gente poder discutir sobre as dúvidas antes mesmo de submeter, né? Porque às vezes tem algum equívoco de submissão que gera um tempo a mais para apreciação, que gera alguma pendência, enfim. Então, entrem em contato, tá? Conversem e a gente, sempre que for possível auxiliar, a gente vai fazer isso, tá? Estamos disponíveis. Não sei se temos mais alguma coisa. Pessoal, eu sei que esse início gerou muita ansiedade, tá? Ah, tem pessoal que está colocando aqui, a Marluza colocou, eu tenho dúvidas sobre o TAI para obtenção do termo de anuência. Precisa necessariamente passar pelo portal da CES? Não. A não ser para obter o termo de anuência institucional da CES, é apenas se o pesquisador precisar de dados e acesso à estrutura da CES. Caso contrário, não necessita. Se for do município, se for de outra instituição, tá? O termo de anuência, ele é dado para acesso aos dados do local onde a gente está indicando, né? Então, não necessariamente. Isso, se for da CES, sim, necessariamente. Se for de outro lugar, o TAI é de outro lugar e aí não passa pelo portal da CES, passa só pelo Comitê de Ética. Isso que a Karen, reforçando isso que a Karen colocou agora. E aproveitando também, Karen, a oportunidade, eu comentei que a gente fez um encontro, né, uma atividade virtual sobre pesquisas online em maio. Foi bem legal, é a primeira oportunidade que a gente tem de fazer atividades online, né? Antes elas eram presenciais. O Comitê de Ética tem como uma de suas atribuições desenvolver atividades educativas, então é nosso papel também propor essas atividades. E a gente fez uma em maio, a gente vai fazer mais uma em agosto, se não me engano, dia 17, e mais uma em novembro, tá? E aí a gente propõe a discussão de um tema, mas é um espaço aberto para qualquer dúvida, né? Para qualquer discussão, enfim. Então, a gente divulga em seguida, né? Divulga no site da ESP, divulga por e-mail. É divulgado pelo portal ESP, viu? Nós vamos. Todos os eventos agora, isso é uma novidade, né? Todos os eventos agora da escola estão lá no site e à direita tem uma coluninha onde está escrito ESP. Então, todos os eventos que estiverem acontecendo na escola, os eventos online, vão estar ali e com certeza o próximo evento do Comitê de Ética estará lá. Viu, Sara? Vai ser uma alegria ter o evento ali divulgado. Então, pessoal, a gente encerrando, estamos chegando ao final desse segundo minicurso e eu gostaria de agradecer a compreensão de todos, porque hoje tivemos uma manhã bastante produtiva, embora bastante agitada nos bastidores, para que a gente pudesse ter o maior número de participantes e garantir que todos os participantes que estiveram e que fizeram a sua inscrição até a meia-noite de ontem, né, nos minicursos, pudessem estar aqui presentes. Então, nós tivemos 148 pessoas aqui, tá? E vamos garantir que isso aconteça durante todo o resto do evento. A gente pede a compreensão de vocês, porque a equipe que está aqui pode ter certeza que está fazendo o máximo para que este evento ele ocorra da forma mais plena possível e que vocês aproveitem. Em relação à questão das frequências, tá? Quando vocês fazem a inscrição lá nos eventos, né? No evento e principalmente no minicurso, tá? Quando vocês entraram, automaticamente o credenciamento é automático. Então, seja no momento de assistir o minicurso ao vivo, ou seja, para assistir a gravação, no momento que o inscrito entra, ele já é detectado pelo Even, tá? No entanto, como nós tivemos essa questão de mudança de plataforma, tá? A plataforma também gravou o minicurso 1 e o minicurso 2. Portanto, todos aqueles que estão lá também estão computados. Então, fiquem tranquilos, tá? Que a gente fará o máximo para que vocês possam ter esta presença computada, tá
bem? Então é isso, Sara. Muito obrigada. Se vocês não sabem, a Sara também é minha substituta como chefe da divisão de pesquisa, ela que me substitui. E eu te agradeço a parceria e o apoio do grupo do Comitê de Ética, né, que sempre apoia esses eventos na área de pesquisa, né? Muito importante que a gente continue trabalhando em prol da pesquisa na Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada, Karen, é um prazer. Então, pessoal, obrigada pela presença, obrigada, Sara, obrigada pela presença de todos. Às 14 horas, teremos a mesa de abertura e a continuação da nossa programação. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Bye, bye. Até mais tarde.